Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Entender agora uma coisa que a turma fala muito, que também é muito fado, o tal do jejum intermitente. Legal. Pra que serve? É bom, não é bom? Porque todo mundo fala, você tem que ficar 48 horas sem comer e vou 24 horas sem comer e não entendo, cara. Eu acho que eu ia passar mais fome e ia comer que nem um filho da puta depois. Eu vou explicar pra galera o que é jejum intermitente. Tá. Jejum intermitente é você ficar um período do seu dia em jejum, incluindo o tempo que você dorme, Tá. e um período mais curto, que a gente chama de janela de alimentação para você comer. Então, digamos que a pessoa quer fazer 14 horas de jejum intermitente. Começar com 14 horas. Ela dorme à meia-noite, às 2 horas da tarde, ela começa a realizar a refeição dela. Das 2 horas da tarde até a meia-noite é o tempo que ela tem para comer. Certo? Isso é o jejum intermitente. O jejum intermitente ele é feito a partir de 14, 16, 18 e até 20 horas. Tá. Certo? Ou seja, a pessoa fica 20 horas Sem sem comer e 4 horas ela entra no plano alimentar. Aonde eu acho interessante uma pessoa realizar o jejum intermitente? Pessoas que têm problema de ansiedade. Sabe aquela pessoa compulsiva por comida? Porque o período que ela fica em jejum, bebendo bastante água, porque você pode beber água. Tá, entendi. Isso eu não bebendo sabia. bastante água, você controla a tua fome. O hormônio da grelina, que é o hormônio que o carioca gosta. Carioca ama. Eu não adoro. Ama. O hormônio da grelina não é estimulado. A sua insulina se mantém estabilizada, então você também não sente fome. Você vai se mantendo em jejum muito tranquilamente. E existem pessoas que, quando começam a comer em restrição calórica, ou seja, fazendo dieta de emagrecimento, ela não aguenta de fome. Principalmente à noite. Fala, meu, preciso comer alguma coisa diferente. Dá um puta Ó, mas tá na hora de você desespero, comer seu frango. Mas eu não quero frango. Eu quero um doce. Preciso de alguma sustância, né? Exatamente. Uma Ruffles. Olha. Exatamente. É, puta que pariu. Esse tipo de Deu vontade pessoa... agora de comer uma Ruffles. Puta merda. Você come uma Ruffles com a gente agora? Só pra sacanear um pouco? Não, Ele não pode, meu. O cara Quatro puxa um semanas, não. pneu, o cara levanta o pneu e vai comer uma Mas ele batatinha. tá indo pra competição, cara. Não uma fode a batatinha. vida do cara. Velho. O cara quer foder a vida do outro. Então, o que acontece? O jejum intermitente é interessante para isso. O que a pessoa pode comer no jejum intermitente durante a janela de alimentação? Aquilo que está programado para ela. Aquilo, lembra do que nós conversamos? A começar por proteínas. O seu organismo, ele entende os macronutrientes do dia. Carboidrato, proteína e gordura que você tem que comer durante o dia. Então não é porque você está em jejum intermitente que você vai reduzir a sua quantidade de proteína. Não, você tem que bater a quantidade de proteína. Entendi. Agora imagina... Eu achei que você tivesse que comer menos. De proteína, não. Tá. Agora imagina você faz 16 horas de jejum intermitente. Então você começa à meia-noite e vai começar a comer às 4 horas da tarde. Tá. Das 4 à meia-noite, você tem que comer, por exemplo, 200 gramas de proteína. Tá. Você já vai ficar saciado, Porra, certo? pra caralho. Aí você tem que comer, por exemplo, 150 gramas de carboidrato. Arroz, batata, essas coisas. Você tem que comer 30 gramas de gordura. O que vai acontecer? Você vai ficar totalmente saciado e o risco de você comer besteira diminui. Com certeza. Porque você não sente fome. Entende? Eu vou ver se eu consigo fazer. A minha Depois esposa de já um tinha falado arroz- fazer. depois A de um partir das prato 10 de da arroz- noite eu não como nada. Depois de um prato de arroz, feijão, carne, salada, fruta, essas coisas, você vai olhar e falar assim, não vai vir em você e falar assim, putz, eu poderia comer um doce. Fala, não, mas eu comi demais. Tô já, bem, tô bem. tô satisfeito. Desde que seja pra você uma prioridade fazer dieta. Perfeito. Porque também se não for uma prioridade, que você vai fazer o jejum intermitente, O jejum na hora que intermitente tem a é- janela de alimentação pra comer, o que você vai fazer? Você vai Regaçar. comer o seu peito de frango, a sua salada, não, você vai comer a Ruffles. Ah, velho. Uma feijoada. Vai a feijoada. É. Não adianta Delícia, nada. né? Você Não, gosta da feijoadinha? não adianta bosta nenhuma. Aí não. Entendi. A janela de alimentação tem que ter alimentação saudável. Se você fizer da janela de alimentação só lixo, você só tá estragando sua saúde. Agora, você era um moleque que se cuidava, irmão? Desde os 16 anos, porque eu tenho histórico de bullying, né? Eu entrei tem na histórico de bullying? Total. Pesadíssimo. Eu era o Caralho, moleque mais Renatão. zoado da escola.
Mas por quê? Na escola, porque eu era gordinho e não tinha grana. Você era gordinho? Eu era gordinho, minha mãe era faxineira, meu pai aposentado com salário mínimo na época do Plano Sarney. Irmão. Então, minhas roupas eram todas... Gordinho, rala as coxas. Rala lembra? as coxas. Então, Gastada aqui no... minha calça ralada nas coxas, tênis, minha mãe comprava na feira Conga, camiseta da escola, eu estudava em escola pública, era sempre do ano anterior, toda furadinha. Entendeu? Minha mãe não trocava o uniforme, não tinha podia condição. comprar zero. Então eu era o cara mais sacaneado na escola. Tá vendo? É a Aí prova me de que o bullying funciona, um né? carioca da vida, né? É. Você tem cara de quem fazia muito bullying com as pessoas. Imagina, eu era o mais zoado. Eu era mais zoado. Sério mesmo. Carioca. Juro por Deus, os caras Eu pegavam zo- meu eu- óculos, eu usava pra fazer assim, ó, o tempo inteiro. Eu mano. zoava Puta e era ódio. zoado também. Não, eu era zoado. Mas assim, é a prova de que o bullying, no caso dele, virou uma coisa positiva, né? Virou uma motivação pra eu mudar de vida. E aí agora Inclusive, chupa... inclusive os caras financeiramente, Tudo, né? Os caras tudo agora zoado e você aí. E aí você falou, por que você não foi pra outro esporte, sei lá, um judô? Na verdade, não quis. na verdade, Não, tô dizendo. na verdade, Você fala, se você tá sofrendo bullying, vou dar porrada na turma, mais ou sim, menos. mas na o que verdade, você por eu pensou. ser gordinho, eu queria mudar meu corpo. Eu queria ter um corpo que dentro da minha mente tinha uma aceitação pública entre as pessoas, entendeu? É muito comum os jovens entrarem na musculação por conta de bullying. Ou excesso de magreza, também, é muito comum. Chamado de frango. Exatamente. Chassi de frango, Mais ou menos. Ou cu de grilo. gordinho. Entendi. Mas o bullying pra mim foi muito bom, porque também me desenvolveu muito na minha carreira, né? Eu tenho essa parte do fitness, mas eu sou sócio-diretor de uma indústria farmacêutica, né? Eu sou formado em química. Eu não sabia. Eu sou formado em química, administração de empresa e educação física. O fitness é um hobby pra mim. Eu sou um executivo de fábrica. Ainda bem, né? Viu que ele é um cara que consegue fazer bastante coisa também. Consegue fazer bastante, Então, verdade, né? a minha carreira foi muito... E faz bem. Foi muito Faz alavancada super bem. pelo Parabéns. histórico de bullying também, porque eu queria fugir da pobreza. E aí, quando criança, meu pai trabalhou 38 anos na mesma empresa. E com 38 anos de empresa, a empresa resolveu voltar para os Estados Unidos e falou para ele, tchau, acabou. Obrigadão. Só que com 55 anos de idade, Como é que vai se recolocar no mercado? Ainda mais no ano de naquela 88, época, vixe. de 88 você já era velho. Já, 55 anos já. de idade, 88 você já era Já velho. tava sem os dentes já nessa idade aí, essa época. Exato. Aí meu pai teve Era banguelo. Tudo do pai- meu. Pai do cara banguelo. Já 58 arrancava os dentes, pô. É pior que verdade. Não é? Não é? Meu pai com 7 anos de idade, meu avô enfiou um cigarro na boca dele e falou, tá na hora de você virar homem. Então meu pai começou a fumar você com tinha 7 que anos de beber. idade. Tá aqui, ó, bebe aí. Que saudade desse tempo. Cusão. Saudade dessa Num brutalidade. podcast de saúde, o cara dá dessa, velho. Que saudade dessa O cara brutalidade. dá um gás. Não, Cara, mas não, é isso cara, mesmo. O pai me dava cerveja, ó, filhão. Agora você vai... Começa a beber. 16 anos levar Era pro puteiro. diferente. É que eu falo, eu comecei a fumar por causa de propaganda na televisão. Exato. Porque era chique pra caralho. Lembra o Marlboro, os caras... Não, Hollywood. irmão. Hollywood é o As puta sucesso. festas, puta. Hollywood rock. Hollywood era esporte, né? Era Lembra Mó, do Hollywood mó. os caras descendo de Sim. asa delta, lembra? Aquela propaganda dos caras descendo de asa O delta. maior negócio de música com Queen, não sei o que, era Hollywood rock. irmão. Julia jet Roberts ski. com cigarro, Pô, tudo- Richard Gere com Nego- cigarro, cartando as nego- mulheres. Lembra do slogan? Calton, um raro prazer. O nego sentava dentro do carro do Fórmula 1 e fumava um cigarro sentado no cockpit. Pô, irmão. Ayrton Senna acho que nunca vendeu tanto Marlboro. Exato, velho. Sim. O Senna era Marlboro, E antes Piquet. Camel. John, John Play Special. John Senna. Play, eu comprava John Play Special A do Ayrton Lotus, Senna, a Lotus pô. preta e dourada. Eu Que fumei era um dos muito. carros mais bonitos. Então, aí você fala, Fuma hoje agora, parece que você tem lepra. lepra. É verdade. Acende é o cigarro, leproso. você é leproso, velho. É igual já- Covid, nego os caras já- tão com corzinha. nego já aponta, é verdade. Devil in a red dress, call 911, I'm a killer.